Olá, meus queridos! Hoje vamos falar rapidamente sobre os impactos da pandemia no comportamento alimentar. Bom, essa pandemia trouxe diversos prejuízos psíquicos, inclusive, para a maioria da população. Mas para aqueles que já têm um comportamento alimentar disfuncional, já têm uma relação ali conturbada com a comida, ou até mesmo já apresentam um transtorno alimentar, esses impactos se tornam cada vez mais fortes. Primeiro, a mudança na rotina. A gente sabe que a rotina traz uma certa segurança para nós, né? A gente se sente ali meio que no controle, sabendo o que vamos fazer daqui a uma hora, o que a gente vai fazer amanhã, no final de semana. E com essa quebra de rotina, é normal existir uma sensação de insegurança, uma sensação de perda de controle e uma ansiedade. Já conversamos outras vezes sobre a influência das emoções na comida, né? O tal comer emocional. Então imagina que essa quebra de rotina gera uma ansiedade, uma sensação de insegurança e a comida nos traz conforto. Muito provavelmente esse indivíduo colocou na comida a responsabilidade de acalmar os ânimos. Com a comida servindo de conforto, cada vez em que esse indivíduo se sentir desconfortável, vai recorrer à comida e nem sempre vão ser comidas menos calóricas. Ou seja, pode existir aí um ganho de peso. E aí, talvez nessa rotina pode estar inserida uma atividade física e que com isolamento também precisou ser repensada. Mais um outro ponto aí. Mudança na rotina, alimentação baseada em emoções, ganho de peso. Só esses 3 tópicos já seria um prato cheio para quem tem alguma disfunção alimentar, para quem tem algum relacionamento conturbado com a comida ou com o corpo. Bom, mas além de tudo isso, esse isolamento nos trouxe também uma outra questão: o excesso das redes sociais. Quanto mais isolado ficamos, mais tempo tivemos para ficar nas redes sociais. Nas redes sociais, a gente sabe que nem sempre a vida é muito real. Então, imagina esse indivíduo que quebrou a rotina, está comendo por emoção, talvez ganhou um peso, começa a ver pessoas perfeitas, com corpos lindos, com uma vida maravilhosa e muitos que nem foram atingidos pela pandemia, aparentemente. Tudo isso gera uma sensação de inferioridade, um questionamento da sua autoestima, enfim. Então imagine, esse indivíduo que já está tendo que lidar com ansiedade, talvez já esteja desenvolvendo uma compulsão alimentar e agora está com essa questão com a autoimagem, com a autoestima. Está se sentindo péssimo fisicamente e também de forma produtiva. Porque essa mudança na rotina pode ter influenciado economicamente, pode ter influenciado no seu trabalho. Então isso também pode trazer uma sensação de inutilidade. E o que pode acontecer é o desenvolvimento de algum transtorno alimentar. Os mais comuns são a bulimia, a anorexia e a compulsão alimentar. Já falei do comer emocional aí no início, que se essa comida tem um significado de conforto, o indivíduo pode querer ingerir o máximo de comida para ver se consegue suprir aquele vazio emocional, suprir aquela perda de controle. Então o indivíduo encontra na comida uma falsa sensação de controle. Falsa, porque isso pode gerar uma compulsão e a principal característica da compulsão alimentar é a perda do controle, onde o indivíduo começa a ingerir o máximo de alimentos que ele consegue num curto período de tempo e dá uma sensação de perda do controle e também de estufamento. Enfim, e aí já é um sinalzinho de um transtorno de compulsão alimentar. Mas aí esse indivíduo que está em casa começa a usar a rede social e começa a receber informações falsas de uma vida perfeita, de pessoas que estão sempre lindas, que estão sempre fazendo exercício físico, com a rotina em dia. E isso gera uma frustração no indivíduo e uma sensação de inutilidade. E sim, pode gerar uma insatisfação com o seu corpo. Ele que estava comendo compulsivamente pode querer resolver esse problema de uma forma mais rápida. Como é que eu posso emagrecer em pouco tempo? E isso pode gerar o transtorno de bulimia, que é o fato da compulsão, o ato da compulsão alimentar seguido da expurgação, que pode ser através de laxante, diurético ou provocar o vômito, né? Então esse indivíduo faz isso com a intenção de se livrar daquela quantidade enorme de alimentos que ele ingeriu e também para ter uma sensação de que está perdendo peso. E começa aí um transtorno alimentar.
A anorexia também pode acabar sendo desencadeada semelhante aí à bulimia. Nessa tentativa de retomar o controle, né, pelo menos da alimentação, o indivíduo começa a restrição. A característica da anorexia é a restrição alimentar. Evita comer ou ingere apenas líquido inicialmente, faz exercício de forma exagerada. Esses transtornos inicialmente trazem uma falsa sensação de controle também, de perda de peso, mas que ao decorrer do processo eles vão percebendo que isso traz muito mais prejuízo para o seu corpo, inclusive dores, né? A pessoa que tem, por exemplo, anorexia, ela não perde o apetite, ela continua sentindo fome, mas ela se força a não se alimentar por um bem maior, porque ela acredita que a comida é o vilão. Então, se ela comer, ela vai engordar. E também vem acompanhado uma distorção de imagem, que ela se olha no espelho e se vê totalmente diferente da realidade. Ela se vê sempre mais gorda, sempre com o corpo mais deformado. Enfim, são apenas alguns exemplos. É importante lembrar. Todo mundo que está em isolamento, todo mundo que passou pela pandemia, desenvolveu um transtorno alimentar? Não necessariamente. Mas muitas pessoas podem ter desenvolvido e outras podem ter potencializado aquilo que já existia, né, nesse processo de briga com o corpo, de briga com a comida e com o espelho. E o que é possível fazer com isso? Primeiro, se observar. Percebe como é que você está se alimentando, se você acha que está perdendo um pouco o controle dessa alimentação, se você percebe que sempre após algum estresse, alguma situação que causa ali um desequilíbrio emocional, ou de muita felicidade, ou de muita angústia, tristeza, enfim. Se sempre depois desses episódios você corre para a comida, já é um alerta. E outro ponto muito importante é não diminuir a importância, a gravidade desse transtorno. O transtorno alimentar é um transtorno, assim como a depressão, assim como a ansiedade, precisa ser valorizado, precisa ser validado, tá? E buscar a ajuda de um profissional. É muito importante a gente perceber quando não damos conta sozinho de alguma situação, e o que é muito normal, já falei aqui outras vezes, que bom que existem médicos para todos os tipos de especialidade, porque sozinho a gente não consegue dar conta de tudo, tá bom? Então busque ajuda e se cuide. É isso, espero que tenham esclarecido as dúvidas de vocês, e qualquer nova dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo!